Boa noite, minha gente. Estamos aqui reunidos na primeira parte do nosso minicurso, que versará sobre a temática da campanha da fraternidade. Esse minicurso é promovido pelo CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, e tem sua origem aqui na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, e tem gente aqui de vários lugares do estado de Pernambuco e também de outras localidades do Brasil. Então, que muito nos honra a presença de vocês, que vocês nos veem aí na tela, né? Aos pouquinhos vocês vão nos conhecendo. Combinamos de ter 30 minutos em que eu falarei sobre o tema de hoje, do primeiro encontro. Uma autoapresentação, né? Quem sou? Eu sou uma pessoa esforçada. Meu pai sempre me dizia isso, eu não gostava muito, mas aos 65 anos, depois que ele se foi, eu fiquei pensando que eu não passo disso, uma pessoa esforçada. E deseja ser discípulo de Jesus, apesar das minhas dificuldades pessoais no discipulado. Chamam-me de João, desde que nasci. De onde vem a minha fala? Da cidade do Recife, onde nasci, estudei, casei, trabalho e talvez serei enterrado aqui pertinho no cemitério de Santo Amaro. De que grupo faço parte? Faço parte de trabalhadores em educação universitária na Igreja Católica, numa universidade chamada Universidade Católica de Pernambuco, e também faço parte do CEBI Pernambuco, em Recife, há mais ou menos 35 anos. Meu estado e cidade, eu sou recifense, como já disse, pernambucano. Meus pais são migrantes de Carpina, do interior aqui da Zona da Mata, na década de 50, vieram para Recife tentar melhorar de vida, porque lá não tem, até hoje, muito futuro. Vieram jovens tentando uma vida mais digna na cidade grande. Nunca pertenci à classe dominante. Sou trabalhador. Com muito orgulho, sou trabalhador. Tudo que eu consegui na vida foi fruto do meu suor, do meu trabalho, junto com a minha companheira, que também é trabalhadora. Muito bem, então, uma vez apresentado, eu gostaria de agora, sem mais delongas, apresentar o conteúdo. O Sebastião é quem vai passar para a gente, lá de Caruaru, ele está em Caruaru nesse momento, né? E vai passar para a gente o PowerPoint. Sebastião, por favor. A gente espera que vocês possam acompanhar da melhor forma esse nosso primeiro conteúdo. E aí eu vou... Não dá para ouvir o áudio. Muito bem. Tela inteira, todos estão vendo? Muito bem. Então, pode passar para o segundo slide. Já vi que... Bom, aqui está o tema, não é, do nosso minicurso, Fraternidade e Fome, dá-lhes vós mesmos de comer. Sebastião, por favor, você desliga o áudio, Renata também. Quem está com o áudio ligado, por gentileza, desliga. Renata? Muito bem. Então, próximo. Próximo. A oração da campanha da fraternidade é muito bonita. O texto base da campanha, que vocês podem adquirir nas livrarias católicas, né? Aqui o texto base, apresenta essa oração que eu me baseei um pouquinho, alguns detalhes que eu coloquei da minha cabeça, mas é basicamente a oração do texto base. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou, dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do vosso Espírito Santo, nós vos pedimos, inspirai-nos, ó Senhor, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, de justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover o vosso reino,
sociedade justa, igualitária, solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença, com a vida em suas múltiplas formas. Amém. Vamos para adiante. Uma vez. A nossa programação desse minicurso terá 3 grandes momentos. Primeiro, aquele dá-lhes vós mesmos de comer, em Mateus 14, 13 a 21, que será uma análise literária. O segundo momento, a gente não quer só comida em nossa vida. Será uma análise histórica sobre a luta humana pelo pão de cada dia, com o suor do seu próprio rosto. E um terceiro ponto, a gente quer comida, diversão e arte. A gente vai discutir do ponto de vista teológico o que é esse sonho da terra sem males, né, no sentido pleno. Na análise teológica, vamos enfrentar, então, 3 aspectos de análise. A análise literária do texto, onde está a frase dá-lhes vós mesmos de comer, a análise histórica do que está por trás dessa palavra e a repercussão teológica, a mensagem de fé que o texto traz. Próximo. Antes, um questionamento que eu quero enfrentar com vocês ao longo dessas palestras, desse curso. É esta a proposta de Jesus em Mateus 14, 16? Dá-lhes vós mesmos de comer? É só isso? Olha a imagem. Só para que fique essa provocação inicial. É essa a mensagem? Isso pode ser profundamente questionado, né? Aquilo que a gente chama hoje de assistencialismo. Cuidado, é só isso que Jesus nos pede? É uma pergunta que não vamos responder agora, mas aos pouquinhos vamos refletindo. Próximo. Dá-lhes vós mesmos de comer, na perícope do Evangelho segundo Mateus 14, 15 a 21. Aí tem a perícope, essa perícope está de acordo com a Bíblia de Jerusalém. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Próximo. Na perícope do Evangelho segundo Mateus, dá-lhes vós mesmos de comer. Essa frase, no imperativo, faz parte da primeira narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes em Mateus. Essa frase, né? Que é exatamente aquela que é o tema que é o lema da campanha. O tema é fraternidade e fome. O lema é tirado dessa passagem de Mateus. Importante salientar que 6 relatos de multiplicações de pães encontram-se nos 4 evangelhos. 2 relatos estão em Marcos, capítulo 6, 32 a 44, o primeiro, o segundo em capítulo 8, 1 a 10, e 2 em Mateus, capítulo 14, 13 a 21, e 15, 32 a 39. Além desses 4, tem mais 2. Um relato em Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17, e um outro em João, capítulo 6, 1 a 13. A presença da mesma narrativa, preste bem atenção, porque isso é uma das dicas para a gente entender
certos textos que estão nos 4 evangelhos, o que não é comum isso. Mas esse relato está nos 4 evangelhos. Então, a presença da mesma narrativa nos 4 evangelhos testemunha o grande uso que a igreja primitiva fez deles. Seguramente tratou-se de um único fato que, de modo repetido e variado, foi narrado e interpretado. Então, aconteceu um fato histórico que está aí presente nos quatro evangelhos, né? E que foram escritos em épocas diferentes. A gente vai aprofundando um pouquinho esse detalhe. Vamos para adiante? Então, análise de Mateus 14, 15 a 21, que é a perícope onde está a frase dá-lhes vós mesmos de comer. Esse primeiro relato apresenta alguns traços característicos com relação ao Evangelho de Marcos. Provavelmente Mateus se baseou em Marcos. Provavelmente Lucas tinha Marcos em mãos. Então, os chamados evangelhos sinóticos, que têm semelhanças que a gente observa com um só olhar, sinótico, com um só olhar, a gente percebe semelhanças entre Mateus, Marcos e Lucas. João já é uma elaboração mais bem formulada, não é, do ponto de vista teológico e tal, é até um texto muito poético, escrito bem depois, por volta dos anos 100, mas os evangelhos sinóticos têm Marcos por base, alguns elementos, né? Aí está o texto em Marcos 6, 32 a 44. Então foram sozinhos de barca para um lugar deserto e afastado. Muitas pessoas, porém, os viram partir. Esse é o texto em Marcos. Sabendo que eram eles, saíram de todas as cidades, correram na frente a pé e chegaram lá antes deles, de Jesus e de seus discípulos. Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Perceba que o texto de Marcos ele é mais detalhado, ele vai contando certos detalhes que Mateus já vai escolhendo o que ele quer preservar, né? A redação do Evangelho de Mateus, tendo Marcos, escolhe o que lhe interessa. O texto de Marcos é um texto mais simples, mas com alguns detalhes que Mateus não acha necessário. Por exemplo, essa informação aqui, estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos perguntaram: devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer? Os discípulos no Evangelho de Marcos são mais reagentes, né? Marcos achou isso um escândalo e tirou algumas frases dos discípulos, porque Marcos deixa bem claro lá. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Veja um evangelho mais simples, ele repete frases, até que já diz, palavras repetidas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Para aí, tá? Vamos fazer algumas comparações rápidas para que vocês percebam os detalhes de uma narrativa e de outra. Próximo. Em Mateus, esse relato é antecedido em Mateus, né? Evangelho que está aí baseado no nosso texto base da campanha da fraternidade. Em Mateus, esse relato é antecedido pela presença ameaçadora de Herodes, que mandou matar o João Batista. Também essa presença é notada também no Evangelho de Marcos.
Ao anunciarem o ocorrido a Jesus, ele se retira e vai para um lugar deserto, afastado. Está lá em Mateus 14, 1 a 13a. Em seguida, afirma-se que a multidão seguia a pé. Mateus 14, 13b. Jesus, assim que desembarcou, viu a grande multidão e, tomado de compaixão, curou os seus doentes. Mateus 14, 14. A grande multidão é uma alusão à realidade eclesial, o novo povo de Deus, que é a igreja. Para Mateus, essas multidões representam as comunidades que já existiam na década de 80, quando o Evangelho de Mateus foi escrito ali, provavelmente em Antioquia, numa cidade que fica mais ao norte da Palestina, na região que hoje é a Síria. Né? E na época era chamada também de Síria, a Antioquia. A grande multidão é uma alusão à realidade eclesial, o novo povo de Deus, que é a igreja, que segue Cristo Jesus e é por ele reunido no banquete final. Mateus omite, preste atenção, omite a avaliação presente em Marcos da multidão qual rebanho sem pastor. Marcos diz lá o sentimento de Jesus tomado de compaixão porque estavam como rebanho sem pastor. Mateus omite isso, porque fora antecipada para a introdução do discurso sobre a missão, lá no capítulo 9 de Mateus, no capítulo 9, 36. Então, ele não sentiu a necessidade de repetir agora. Né? No lugar do motivo do ensinamento, Marcos 6, 34, reservado aos discípulos, é introduzido o tema da cura dos doentes, aqui nessa nossa perícope. Próximo. São detalhes que vocês podem ver depois comparando Marcos com Mateus. Né? A nota cronológica sobre a hora avançada, quando se fez noite, já avançada a hora, retoma literalmente o começo do relato da última ceia, em Mateus 26, 20. Desse modo, fica indicado o significado eucarístico do texto para Mateus. Né? A gente vai vendo esse detalhe. A presença dos discípulos é avaliada diversamente pelos dois evangelistas, Mateus e Marcos. Marcos, o texto original mais antigo, salienta a incompreensão dos discípulos a respeito da ordem de Jesus, segundo a qual eles mesmos deveriam dar de comer a 37 a 38. Mateus ameniza essa. Dizem assim, iremos nós comprar comida para essa multidão? Como é que pode um negócio desse? Mas pessoas de pouca fé, também os discípulos na narrativa de Mateus, como os de Marcos, são pessoas de pouca fé. Eles respondem que tem apenas 5 pães e 2 peixes. Lá em Marcos, além de pouca fé, eles também reagem, né? Discutem, não aceitam Jesus, o que Jesus ensina, facilmente. Eles são mais ariscos, o que denota que Marcos é o evangelho mais antigo, porque ele está muito próximo ao Jesus histórico, então ele tem informações que ele não tem vergonha de dizer. Discipuladozinho difícil esse. Mateus já ameniza um pouco a situação do discipulado, né? Mateus omite o particular que a multidão senta-se em grupos de 100, de 50, isso é importante em Marcos, os grupos de 100, de 50, para Marcos, Marcos percebe nesse modo de atuação algo semelhante ao exército romano, que eram divididos em soldados de 100, né? Daí o centurião, aquele que governa 100 soldados, né? Fazendo uma comparação entre as multidões e o exército romano. Então, Marcos já está fazendo uma análise política mais crítica do que Mateus. Mateus não se interessa, nesse momento, por uma questão política e ideológica. Marcos é mais insistente nisso. Mateus não menciona nem a distribuição dos peixes, conforme Marcos faz lá, distribui pães e peixes. Mateus não menciona essa distribuição de peixes, nem a coleta do que sobrou, conforme Marcos 6,43, de peixe. Mateus explica com que Mateus explicita com que no número de 5.000, também mencionado por Marcos, não são contadas as mulheres e crianças. Marcos não menciona isso no capítulo 6,44, mas Mateus, aqui, ele menciona, sem contar mulheres e crianças. Né?
para dizer que era muita gente. Marcos talvez esteja generalizando, para ele basta dizer que era muita gente, 5.000 homens. Próximo. Em Mateus 14, 15 a 21, o relato apresenta 3 níveis: o cristológico, o eucarístico e eclesial. Isso é bem presente na análise dos estudiosos em que me baseei aqui agora. Então, Mateus ele tem um valor extraordinário que ele faz essa distinção sutil, né? O Cristo, o eucarista, a mensagem eucarística e a mensagem eclesial. Para Mateus, Jesus é o profeta final que chama todos a partilhar, faltou aqui, ficou paria, partilhar do banquete escatológico, isto é, da salvação. Todos são chamados a partilhar desse banquete escatológico, final dos tempos, né, lá em Mateus. O novo povo de Deus nutre-se da mesa eucarística com o corpo e sangue de Cristo. Essa experiência já estava sendo feita nas primeiras comunidades cristãs, né, e na época de Mateus, nos anos 80, provavelmente. Sim, eu esqueci de dizer, Marcos é dos anos 65 a 70. O Mateus e o Lucas já são dos anos 80. Né? Então, e é provável, repetindo, que o texto de Marcos já estava circulando entre as primeiras comunidades cristãs. Aí, a comunidade de Mateus, baseada nesse texto de Marcos, ele escreve seu próprio texto com as suas nuances e detalhes que quer ressaltar na pessoa de Jesus para dizer que ele é o Cristo. E que ele organiza esse novo povo de Deus em torno da palavra e do pão. E na igreja, os apóstolos e os ministros já partilhavam nessa época o pão eucarístico e a palavra do Senhor. Então, Mateus está fazendo provavelmente uma alusão a isso. Próximo. O sentido cristológico, cada um dos sentidos eu vou analisar aqui, já passei um pouco do tempo que eu queria, uns 30 minutos, mas vamos ver se a gente não passa muito desse tempo. Então, o sentido cristológico da mensagem do nosso texto em Mateus 14, 15 a 21. Aparece claro que o relato se refira ao milagre realizado por Eliseu. Lá no Antigo Testamento, 2 Reis, 4, 42 a 44. Lá lemos que de Baal Salisa veio o indivíduo que ofereceu primícias ao homem de Deus, 20 pães e cevadas e grãos que tinha no alforje. Esse homem de Deus, Eliseu, disse: dá-os às pessoas para que comam, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda por cima sobrará. Ele o colocou diante daqueles que comeram e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Como vocês percebem, nota-se uma perfeita correspondência entre os protagonistas do milagre, Eliseu, e o protagonista desse outro chamado Jesus, na dúvida dos discípulos do profeta e dos discípulos de Jesus, na relação entre a quantidade de famintos e a quantidade de pães e no motivo da sobra. Jesus é assim apresentado como profeta, maior que Eliseu, porque com apenas 5 pães e 2 peixes consegue saciar uma multidão de 5.000 pessoas, enquanto Eliseu tinha diante de si 100 pessoas, tendo 20 pães de cevada à disposição. Então, com muito menos e para muito mais, Jesus aparece como esse novo Elias, mais extraordinário ainda, conforme Mateus vai colocando. O sentido eucarístico que Mateus dá é menos explícita, mas bastante convincente. Parece a alusão ao dom do maná, lá em Êxodo, capítulo 16, versículos 1 e seguintes. São análogos à presença do povo no deserto, o lugar é deserto, lembra Mateus, e o modo extraordinário com que a comida é providenciada. O intento do relato evangélico é mostrar Jesus como um novo Moisés. Isso é típico de Mateus ao longo do seu texto. Jesus é o novo Moisés. Tanto é que o Evangelho de Mateus é dividido em 5 grandes blocos, 5 livrinhos, né?
Carlos Mestre tem um livro muito interessante nesse aspecto. 5 livrinhos lá em Mateus, lembrando o Pentateuco. Então, Mateus é um evangelho mais bem elaborado que Marcos, ele tem toda uma teologia por trás, toda uma cristologia e toda uma eclesiologia. Então, voltando para cá, para o sentido eucarístico, Jesus aparece como novo Moisés, que, por compaixão, prepara alimento para a multidão no deserto. O fato, porém, além de ser interpretado à luz do passado do Antigo Testamento, é também à luz da ceia do Senhor. Os gestos de Jesus, que toma os pães e os peixes, levanta os olhos para os céus e agradece a Deus, parte os pães e dá ao povo, demonstram uma solenidade ritual e apelam para o rito da Eucaristia, que provavelmente já estava presente nas primeiras comunidades cristãs. Fazer isso em memória de mim, disse Jesus, então eles repetiam esse gesto de Jesus, lembrando que Jesus deu a própria vida pelo seu discipulado e pelo anúncio do Evangelho, da Boa Nova do Reino de Deus, conforme Mateus 26, 26. Além disso, Mateus minimiza o motivo dos peixes. Mateus não dá muita ênfase aos peixes, mas aos pães. Não os menciona na distribuição, na coleta do que sobrou, porque não encontrava correspondência nas celebrações da igreja primitiva essa partilha de peixe. Mas a partilha do pão está lá. Então, Mateus ressalta mais isso em sua narrativa, a partilha de pão. Enquanto Marcos vai para a partilha de pão e de peixes. Né? Próximo. E o sentido eclesial. O relato mostra um terceiro horizonte interpretativo oferecido pela presença significativa dos discípulos, que desenvolvem uma tarefa de mediação entre Jesus e a multidão. Também a esse detalhe, Mateus deu uma atenção particular. Na sua versão, eles não aparecem privados de compreensão, como acontece em Marcos, capítulo 6, 37b. Iremos nós e compraremos 200 denários de pão para dar de comer a essa multidão? O discipulado de Mateus não são esses discípulos, desculpe, deveria estar no plural, os discípulos de Mateus não são reativos como os da narrativa de Marcos, embora estejam em dúvida sobre a possibilidade de alimentar tanta gente. Os 12, presentes e ativos na multiplicação dos pães, são uma alusão aos ministros da igreja, como eu já me referia antes, que distribuem a Eucaristia e o ensinamento de Jesus aos crentes nas primeiras comunidades cristãs. Próximo. A hipótese desses 3 estágios de sentidos sucessivos de transmissão apresenta-se como fortemente provável, dizem os estudiosos. Originalmente, a multiplicação dos pães foi contada pela igreja primitiva como demonstração da realidade de Jesus profeta definitivo. Com esta finalidade, ele ressaltou a analogia com o milagre de Eliseu e com o maná, como já falamos antes. Em seguida, este motivo foi substituído pelo interesse sacramental. Na catequese cristã, os pães multiplicados foram entendidos como imagem da Eucaristia, até hoje, né? Nesta linha, a melhor explicação foi a de João. Lá, o Evangelho de João já faz uma elaboração mais profunda e coloca toda a narrativa da multiplicação dos pães já como preâmbulo para a ceia de Jesus, a ceia pascal. E lá, em capítulo 6, 51, João coloca na boca de Jesus essa frase belíssima: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. Toda uma reflexão já eucarística em torno da partilha do pão, baseado, provavelmente, como eu disse antes, num relato que deve ter ocorrido, né? E foi lembrado pelo discipulado de Jesus, Jesus partilhando pão, ensinando a metodologia da partilha. Todos comeram e ainda sobrou, quando a gente sabe partilhar. Né? Por fim, acrescentou-se o motivo apostólico, quando se sublinhou o papel dos 12, que representavam os ministros da igreja, como eu já falei antes. Próximo. Por trás de tal tradição complexa e sua profunda interpretação, coloca-se o fato miraculoso. O protagonista de tudo foi Jesus, na sua relação única com a multidão, a qual não apenas dirigiu a palavra do alegre anúncio,
seu ensinamento, mas também deu um pão prodigioso. Né? Próximo. Assim, antes de ir para o próximo, eu estou me baseando aqui, até agora, no livro muito interessante que está à sua disposição nas livrarias, sobretudo, é uma editora Loyola, é um comentário belíssimo aos evangelhos. Isso aqui é o primeiro volume, tem um segundo volume. Nesse primeiro volume tem um comentário a Marcos e Mateus, e é feito por um grupo de biblistas lá da escola de Roma, a escola do Pontifício Instituto Bíblico de Roma. É da Loyola, está citado aqui, né? Os autores estão aí, os Evangelhos 1, São Paulo, Loyola, 2014, terceira edição já, vocês podem encontrar nas melhores livrarias católicas ou também pela internet. Excelente, repito, comentário aos 4 evangelhos em 2 volumes. Próximo. Voltemos a olhar agora, e a última parte, que será mais breve, o imperativo dar-lhes vós mesmos de comer. Esse imperativo, ele mexe com a cabeça da gente, e eu queria que mexesse com a cabeça de vocês profundamente durante esse minicurso. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto, a hora avançada, despede as multidões, para que vão aos povoados comprar alimento para si. Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Temos aqui um movimento contrário, o descompromisso do discipulado para com as multidões e a exigência de Jesus com o compromisso ético-político para com as pessoas. Queria que vocês percebessem essa contradição. No fundo, esses discípulos somos todos nós, né? A gente vai ver isso na reflexão que se segue mais adiante nos próximos encontros. É um imperativo categórico. Descompromisso do discipulado para com as multidões, minha gente, em Marcos 14, 15 a 16, temos aí um movimento interessante de ser observado. Os discípulos vão até Jesus preocupados com as multidões. Parece que a causa do povo já os preocupa, mas ainda estão sob a influência da ideologia anti-evangélica, do descompromisso. Desejam se desvencilhar de qualquer compromisso com a multidão. Isso está bem expresso na sequência das orações que se seguem nesses versículos. O lugar é deserto, a hora já muito avançada, despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. A exigência ético-política de Jesus, na contramão do que querem os discípulos. Diante do movimento de desvencilhar-se de qualquer compromisso, lavar as mãos, a reação de Jesus é justamente o contrário. Comprometam-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Temos aqui um imperativo evangélico que insiste no compromisso ético-político para que o discipulado cristão assuma o problema das massas excluídas e haja de forma solidária. O serviço, ou em grego, diaconia, né, que se espera do discipulado de Jesus, discípulos e discípulas missionários, consiste em ter compaixão e engajar-se na promoção da vida dos que estão abandonados à própria sorte. Isso está claro nessa narrativa. Desse modo, o discipulado de Jesus é chamado a compreender que o conteúdo central de sua missão consiste em satisfazer as necessidades primárias e urgentes do seu povo. É algo político, minha gente. Dar de comer é, portanto, símbolo desse serviço, diaconia, exercício constante da missão apostólica. Os desafios sociais das multidões excluídas estão aí, não só para serem olhados à distância pelos meios de comunicação social, a gente vai aprofundar isso no último encontro, mas para serem vistos de perto, em profundidade, em suas causas históricas e em seus efeitos sociais, que, por sua vez, causam os problemas tão conhecidos por nós, tais como da insatisfação e explosão da violência generalizada. O texto sugere, a partir desse imperativo ético-político, dar-lhes vós mesmos de comer,
posto por Jesus, que seus discípulos e discípulas devem estar atentos às multidões, despojadas da consciência, às pessoas que vivem submetidas a outras, oprimidas, colocadas à margem da sociedade, e aquelas que não têm voz e vez e presença no conjunto das nações, não têm pão para comer, roupas para vestir, teto para se abrigar, empobrecidas em sua autoestima por causa do descaso, do reconhecimento de sua existência humana com dignidade. Próximo. Precisa dizer mais alguma coisa? Muito obrigado, era essa a minha fala nesse primeiro encontro. Obrigado, minha gente.